Vida e Saúde está de volta. A gente conversa sobre contraceptivos aqui no programa hoje. Doutora Kádia Frois conosco, ela que é ginecologista, ela que mantém um canal, dois, muito bons no Instagram. Você aí que aproveitou o intervalo, doutora Kádia, 40+. E o outro, qual é o outro? O outro é a doutora Kádia Frois. Só Kádia Frois, ela fala muito sobre gravidez nesse primeiro Instagram aí, né, o Kádia Frois. Vale a pena você acompanhar conteúdo de qualidade para você. Doutora, a gente falou de vários contraceptivos aqui no bloco anterior. Talvez faltou falar de 2 ou 3 assim, que ainda são bem usados aqui no Brasil. Sim, então a gente falou no último bloco sobre o DIU não hormonal, o DIU de cobre, né? Faltou a gente falar um pouquinho sobre o DIU hormonal, né? Que ele, além de ser um método contraceptivo, ele pode ser utilizado também como um tratamento para algumas doenças, né? Como a endometriose, como a adenomiose. Por quê? Até a TPM, né? Algumas mulheres que têm muita TPM, porque o fato dele ter o hormônio, ele pode fazer com que a mulher diminua o fluxo menstrual ou até fique sem menstruar, né? Então, isso pode ser benéfico para algumas mulheres. Então, tudo isso tem que ser discutido com o seu médico. Quanto aos efeitos colaterais, é importante a gente falar dos riscos, que os DIUs, ele tem o risco de deslocar, né? Esse risco é baixo, é menos de 5, 10% no máximo, né? Mas existe. Então, quando a gente insere o DIU, a inserção geralmente é bem tranquila, dá para colocar até no consultório mesmo, tá? A mulher vai sentir uma cólica, algumas são mais sensíveis, né? Mas a maioria suporta super bem a inserção, né? Mas algumas mulheres pode acontecer dele sair do lugar, então é preciso ter esse cuidado também. Tem também um adesivo, né? Sim, a gente tem, dentre os hormonais, a gente tem o adesivo que a gente usa, a gente vai colocar na pele e ele vai ter essa ação hormonal semelhante à pílula. O bom dele é que não precisa ficar tomando todos os dias como a pílula, né? Põe lá e fica lá 3 semanas. Isso, perfeito. E temos também o anel vaginal, que é um anelzinho de silicone, que também libera o hormônio e age da mesma maneira que a pílula, né? Mas não tem para aquelas mulheres que têm muita intolerância gástrica, né? Que tem muita náusea, vômito quando usa pílula, pode usar o anel hormonal também. Porque daí não vai ter esse desconforto. Não vai ter esse desconforto, isso mesmo. Muito bem, gente. Vamos conversar um pouquinho agora sobre mitos e verdades, porque rola muita conversa sobre os métodos contraceptivos. Muitas crenças, muitas verdades que não são ditas, e a gente quer trazer aqui agora algumas dessas falas comuns. Vamos ver se você está afiado por aí. Eu vou trazer aqui algumas máximas e eu quero a ajuda da doutora Kádia para saber se é mito ou verdade. Aqui a gente olha, ao invés de colocar 2 plaquinhas, eu vou colocar numa coluna ou outra. Anticoncepcional engorda? Então, esse depende, né? Mito ou verdade, gente? Pode pôr como verdade. Vamos lá, alguns anticoncepcionais. Quais? Daria até para deixar assim, né, Pode pessoal? até deixar no meio, vamos dizer assim. Tá. Porque o que acontece? Aqueles anticoncepcionais de depósito, como a injeção trimestral, aquela injeção que a gente realmente tem uma dose de hormônio mais alta, de progestágeno mais alta. Existem alguns trabalhos que mostraram um aumento de peso não tão grande como as mulheres falam, engordei 10 quilos. Não, isso Coloca na conta do anticoncepcional. Então, esse anticoncepcional trimestral, a injetável, a injeção trimestral, o trabalho mostrou que ela pode engordar até 2 quilos. Né? E esse aumento do peso é por conta também do inchaço, porque ela faz aquela edema, né? Uma retenção de líquido. Uma retenção de líquido. O implante hormonal, ele também pode aumentar um pouco da retenção de líquido em algumas mulheres. Esse implante hormonal que é colocado subcutâneo, certo? Isso. Ele também vai ter o mesmo método dessa injeção? Libera tudo de uma vez ou vai liberando aos poucos? Ele vai liberando aos poucos, é uma dose baixa que ele vai liberando, é semelhante à da pílula. Então, assim, ele realmente é o mais seguro, isso é muito importante a gente falar, tá? Mas algumas mulheres podem não se adaptar porque ele pode fazer o fluxo menstrual ficar um pouquinho bagunçado no início, né? Mas, no geral, ele é muito utilizado para adolescentes que
que estão iniciando a vida sexual, não lembram muito de tomar a pílula e ele não tem o estrogênio também. Então, o bom é que Legal. não tem aquele risco de trombose. Olha essa máxima aqui, ó, minha gente. Toma o anticoncepcional direitinho, todos os dias no mesmo horário, mas se eu esquecer um dia, se eu falhar um dia na pílula, corta o efeito da proteção? Mito ou verdade? A gente pode colocar como verdade. Porque, é mesmo? Sim, porque o que acontece? A chance de cortar o efeito é baixa, mas ela existe. Né? Porque a proteção é para o dia que eu tomo é aquele dia que eu estou protegida. Não é, não é. Explica pra gente. Então, assim, quando é a pílula de progestágeno, se você esqueceu um dia, durante 7 dias a gente tem que ter uma outra proteção, um preservativo, por exemplo, porque ele age ali no muco cervical, né, espessando aquele muco do colo do útero. Se esquecer um dia, aquele muco já vai ficar mais fragilizado, então o espermatozoide pode subir, tá? Quando é a pílula combinada, que inibe a ovulação também, o que acontece? Você esquecer um dia, pode acontecer de, às vezes, você ovular. A chance é baixa, tá? Mas existe. Mas existe. Então, por via das dúvidas, usa preservativo naquele mês. Ó essa daqui, ó, minha gente. Vem cá comigo, ó. Alguns contraceptivos previnem ISTs. E sobre esse IST, a gente tem uma novidade aí, né, doutora? Sim. Antigamente a gente falava DSTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis. E hoje em dia a gente fala ISTs, porque nem sempre as infecções, por exemplo, o HIV, às vezes a pessoa tem o vírus, né, que tem a infecção, mas não tem a doença, a AIDS. Né? Então ficou mais correto falar desse jeito. Isso, justamente. Então hoje em dia a gente fala ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Tá? E isso é uma verdade. Existe o preservativo, tanto masculino quanto feminino, que previnem as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Mas se você falar dos outros métodos contraceptivos, não. Não, os outros só camisinha, só as camisinhas. Só camisinha, tá? Tá. Então, se você quer se proteger contra infecções, tem que usar o preservativo, camisinha. Olha aí, tem mais aqui, olha. Será que os medicamentos cortam o efeito do anticoncepcional? Então, alguns medicamentos podem cortar, mas são medicamentos que a gente quase não usa mais, tá? Como alguns antibióticos usados antigamente para tuberculose, tá? Eles podem cortar sim o efeito, mas a maioria não corta. Então, acho que a gente pode colocar um meio termo aí entre Vou deixar mito e aqui verdade. assim também, ó. Vamos dividir aqui, ó. Isso, Aqui, ó. meio termo. Porque dependendo... Porque a gente não sabe, né, se tem algum medicamento guardado, ou se tem farmácias que ainda, né, tem isso disponível. Então, a gente tem que ficar esperto. Isso aí. Ó, vamos para mais uma máxima aqui, olha. Usar por muito tempo um método contraceptivo pode dificultar a gravidez? Essa é importante, doutora. Essa é muito importante, mas é um mito. É mesmo? É um mito. Tem muitas mulheres que acham, eu usei 10 anos anticoncepcional e aí eu não estou conseguindo engravidar por conta do anticoncepcional. Isso é um mito. Qualquer um deles. Usei muita pílula, usei muito tempo pílula, usei muito tempo DIU. Não, eles não levam à infertilidade. Tirou, eu continuo funcionando como deveria. Por exemplo, a pílula, ela, no máximo 24, 48 horas você já está fértil novamente, se você for fértil. Né? O que acontece muitas vezes é que a mulher, às vezes, está usando 20 anos a pílula. Quando vai tentar engravidar, já está com 35, 38, 40 anos e ela já está com a fertilidade dela mais baixa. Então, às vezes, não vai conseguir por conta disso, mas não por conta da pílula em si. Agora, quando a gente tem, por exemplo, aquele injetável trimestral, que a dose é maior, ele fica em depósito. Fica. Esse sim, ele pode ficar até 1 ano o resíduo sem a mulher conseguir engravidar, tá? Então, é o único que fica ali por mais tempo. O implante? O implante não. Tirou o implante, tá liberada para engravidar. Muito bem. Olha essa, minha gente. O uso contínuo, sem pausas, desses contraceptivos pode prejudicar o ciclo da mulher? Agora, a gente não tá falando mais só de gravidez. Tá falando do ciclo, tá falando da regularidade. A gente pode dizer que isso é um mito, porque o que acontece? O uso da pílula em si pode ter seus efeitos colaterais e pode prejudicar de alguma maneira a saúde da mulher em alguns aspectos, né? A gente atualmente,
como a gente fala, que é bem polêmico a questão da pílula, né? Atualmente a gente tem estudos falando que a pílula pode aumentar a resistência insulínica, e isso levar a mulher, né, até a engordar, né? Alguns estudos mostrando aumento de câncer de mama com o uso prolongado da pílula, né? Mas o fato de você não menstruar, isso não tem problema, isso é um mito, porque a pílula, ela faz uma falsa menstruação, né? Então, é apenas porque parou de tomar, aí a mulher vai sangrar, mas não é uma menstruação natural, como no ciclo natural da mulher. Porque o ciclo, acho que vale a pena dar uma explicada nesse ciclo, né? Que ocorre uma descamação. Isso, o que acontece? O endométrio, aquela camadinha de dentro do útero, ele se prepara todos os meses para a gravidez. Para gestar. Para gestar. E é o que acontece. Tem toda aquela questão hormonal, os picos, pico da ovulação, os hormônios que vão fazer crescer esse endométrio. Aí, de repente, a mulher não engravidou, aí ele vai descamar. Então, assim, a menstruação não é uma coisa que, eu tô limpando o meu sangue. Não é isso, isso é um mito também. É apenas um endométrio que não foi fecundado e que não foi implantado, que ele descamou. A pílula faz o quê? Ela vai bloquear esse eixo hormonal, né, para que não ocorra a ovulação. Porém, ela tem uma quantidade X de hormônio que vai fazer com que esse endométrio, ele tenha uma certa espessura. Então, ele vai se espessar e aí, de repente, você parou a pílula, você simplesmente deu uma queda abrupta nesses hormônios. E aí, o que vai acontecer? Ele vai descamar do mesmo jeito, né? Como se fosse, ele imita o nosso ciclo, né? Então, assim, mas isso não, o fato de você usar contínuo, isso não vai aumentar, por exemplo, um risco de câncer ou alguma coisa assim. Agora, vamos falar sobre uma outra questão muito importante quando a gente trata de métodos contraceptivos. A libido, que é responsável pelo desejo sexual na mulher, ela pode ser alterada por esses métodos, doutora? Com certeza. Certamente, fatalmente. Com certeza, porque o que acontece? Quando a gente, o período que a gente tem maior libido é o período da nossa ovulação. Né? Porque tem uma questão hormonal ali. Questão hormonal, pico de estrogênio, de testosterona ali, justamente naquele momento. Então, a pílula, por exemplo, principalmente os métodos hormonais, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma castração ali nesses hormônios. Todos eles? O implante, os DIUs? O DIU hormonal, o que tem dose mais alta, que é o Mirena, né? Ele também uma porcentagem menor, ele não inibe a ovulação, mas a maioria dos casos ele inibe a ovulação. Como é que lida então com essa castração, doutora? Aí assim, se a mulher realmente estiver sendo muito afetada por isso, porque a libido são vários fatores que interferem, não é só hormônio, né? Então, por exemplo, uma adolescente que tem um namorado novo, que tá, né? Às vezes ela vai ter o libido, com ou sem hormônio, ela vai ter libido, né? Agora, a mulher que já está casada muito, um relacionamento de muitos anos, né? Que já aquele relacionamento que já não é mais a mesma coisa de antes. E aí usa a pílula. A correria do dia a dia, o estresse, tudo isso pode interferir, com certeza, doutora? Também interferem. Então, se isso está realmente incomodando a mulher, às vezes tem que trocar de método. Às vezes, por exemplo, um DIU hormonal, trocar pelo DIU não hormonal, né? Tentar os métodos naturais ou de autoconhecimento, a tabelinha, junto com uma camisinha, e aí não usar nenhum método hormonal. Olha, no começo do programa eu falei aqui que esse era um assunto interessante para homens e mulheres. Recai sobre o homem aqui a responsabilidade no caso da vasectomia ou do preservativo, doutora. Mas os métodos podem ser discutidos entre marido e mulher. É muito legal quando essa conversa acontece, não é? Sim. No meu consultório eu tenho muitos casais que são muito, assim, parceiros, né? E tem muito isso, né? O marido sempre fala, a gente vai tentar discutir em conjunto, né? Como você falou, eu lido muito com gravidez, então, na própria gestação, eu gosto de falar sobre os métodos que a gente vai usar ali no pós-parto, e os maridos estão muito ligados nisso, né? Mas a gente também tem muitos maridos que têm o medo da vasectomia, às vezes a mulher não quer, o casal não quer mais ter filhos,
mas o marido tem medo da vasectomia, que é uma coisa que é um mito também, que a gente tem que desmistificar. A gente tem trazido esse assunto aqui no Vida e Saúde, porque olha quanta coisa recai sobre a mulher, nessa carga hormonal, essa responsa de lembrar de tomar. Isso. Existe sim, precisa ser feita uma coisa em conversa, né? Tem que ser feita uma coisa em conversa, porque tudo recai para a mulher, né? Além de toda a demanda que ela tem, né, do dia a dia, da casa, dos filhos, e mais essa responsabilidade, né? Então, eu acho que o marido também tem que levar junto. Dá para levar junto. Olha, esse papo foi muito interessante com a doutora Khadija. Ela tá no Instagram para você que quer saber mais, para você que quer... Olha, de repente você tá até numa fase da vida que não tá preocupada para você, mas tem filhos, tem netos aí e gostaria de instrução boa, de qualidade, vai lá no Instagram dela, @DRA_Khadija 40+. Tem que escrever o mais, M-A-I-S aí, tá? Isso se você tá nessa fase, né, dos 40+, assim como eu. Ou então, se você quer engravidar, se você quer um papo mais sobre fecundação, sobre cuidados nessa outra fase da vida, vai lá no Khadija Frois, @Khadija Frois no Instagram. Perdão, tem DRA. DRA Khadija Frois. Doutora Khadija Frois no Instagram, que tem, dá para mandar direct, ela responde, ela mantém um conteúdo saudável por lá também. Doutora, obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço. É muito bom te ter aqui, viu? Obrigada a você. Bora pro intervalo? A gente precisa, Na volta você acompanha mais um episódio de Vida e Saúde na AMA. E ainda hoje tem boletim de saúde com Flávia Souza e Wagner Cantori comentando sobre a estreia do Hope Hour, podcast aqui que estreou ontem. A gente volta já.